Legal. Acelerando aqui para a nossa reta final, Paulo Muniz, que já fez aqui uma pequena intervenção, agora é a sua vez, meu amigo. Então, bom dia, galera. Eu vou trazer como reflexão um artigo que eu estava lendo que eu achei muito interessante, porque eu acho que a gente está passando por um processo de laboratório químico, digamos assim, quase que a nível global, e a gente não está sabendo. O que esses caras, eles fizeram? Eles jogaram luz numa hipótese que terminou sendo validada por esses estudos, de que um quarto dos medicamentos que nós utilizamos no mundo, então que tem uma utilização significativa para diversos tipos de patologias, desde câncer, diabetes, depressão, eles têm efeito antimicrobiológico, então eles são antibióticos, eles são antimicrobianos. A gente sabe que um dos principais desafios na área de saúde e na área de biotecnologia é encontrar novas alternativas aos antibióticos que nós utilizamos hoje por conta do processo de multiresistência. E o que a gente, então... E por que esse processo antes de chegar no que eu vou falar de fato, ele é importante, porque o uso indiscriminado de antibiótico, a exposição que a gente faz em relação a eles, gera, por seleção, adaptações e tornam essas bactérias multiresistentes. Só em 2019, morreram em torno de 1.200.000 pessoas por infecções de bactérias multiresistentes. E a gente tem cada vez mais um espaço, um intervalo de tempo em relação a descobertas de novos fármacos que têm efeitos antibióticos. Então, o problema é um problema estrutural do campo de terapêuticas em clínica de infecções bacterianas, e a gente não tem nenhuma alternativa até então viável para uma mudança robusta de paradigma. Então, o que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram de 200 medicamentos utilizados para diversas patologias, criaram uma bactéria geneticamente modificada, expuseram essas bactérias em uma triagem seriada a todos esses medicamentos, utilizaram uma IA para entender se esses medicamentos tinham efeitos antimicrobiológicos, antimicrobianos, e se o mecanismo de ativação desses medicamentos era diferente do que a gente tem hoje. E é uma pergunta importante, por quê? Porque se a gente está sendo exposto a medicamentos que têm efeitos off-label, a terapias antibacterianas, significa que a gente está nos expondo a um processo de resistência que a gente nem sequer estava se dando conta. Então, nesse exato momento, talvez diversas pessoas que utilizem medicamentos como antidepressivos, quimioterapia para câncer, estejam adquirindo bactérias multiresistentes a esses novos mecanismos de enfrentamento que a gente não estava se dando conta, e quando a gente se dá conta desses processos, talvez eles já não sejam tão eficientes por conta da alta distribuição farmacológica em função desses medicamentos que a gente não estava prestando atenção. Então, acho que agora, em termos de aplicações, é preciso primeiro entender como que a distribuição a nível global vai afetar a possibilidade de utilização desses novos mecanismos e desses novos fármacos como potenciais alternativas, ou se já de partida a gente já queimou a largada nos expondo a esses medicamentos desnecessariamente. Então, assim, é um pouco aterrorizante, porque o problema dos antibióticos é global, mas ao mesmo tempo nos dá uma esperança de encontrar toda uma nova família, todo um novo cluster de medicamentos que a gente não estava se dando conta. Vamos ver quais serão os próximos capítulos. Por fim, saindo de saúde humana, nem tanto, mas entrando um pouco mais na indústria alimentícia, está tendo um movimento bem interessante de 3 empresas da área de biotecnologia que criaram uma plataforma de produção de alto rendimento de proteínas, ou seja, de produtos de origem biológica, para substituir o açúcar. A gente sabe que o mercado de edulcorantes gira em torno de 13 a 14 bilhões de dólares por ano, em termos de lucro. E
Ao mesmo tempo, o açúcar ele é um nutriente, se é que a gente pode chamar assim, problemático, porque ele está relacionado a uma série de desenvolvimento de doenças, sejam doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, e existe toda uma política, tanto a nível nacional quanto a nível global, de redução do consumo desse açúcar. O problema é que os edulcorantes, como os adoçantes, eles vêm se tornando progressivamente vilões da nossa dieta, porque eles estão mostrando que, por mais que eles possam substituir o açúcar, o seu consumo em excesso traz riscos de desenvolvimento de doenças. Então, o que descobriram é que esse composto alternativo, ele não é só um dos edulcorantes mais potentes que a gente tem conhecimento, como também ele é o mais similar em termos de características gustativas ao açúcar tradicional, a sacarose. E o que significa isso? Que a gente poderia ter uma redução absurda do consumo de açúcar por substituição desse novo ingrediente. E esse novo ingrediente ele tem uma capacidade, um índice calórico de 1/10 do que o açúcar tem. Então, ele tem uma redução de calorias muito alta, o que implicaria possivelmente potencial revolução na utilização do açúcar artificial na indústria alimentícia. A gente está... eu estava lendo um pouco sobre essas duas empresas e elas conseguem, de acordo com as métricas delas, escalar isso para o mercado até 2028. Então, assim, seria algo bastante benéfico em termos do padrão de consumo de alimentos que nós ainda temos, em termos de produtos que não são muito saudáveis, ao passo que você tem um ingrediente que é extremamente similar e a gente não precisa ficar usando o aspartame com aquele retrogosto de remédio que a gente detesta e que as pessoas muitas vezes determinam não adotando, porque não é similar ao que a gente tem hoje, que é a sacarose. Então, é isso.